Olá a todos os professores, estou muito feliz por compartilhar convosco a aplicação do Terminal Financeiro 20. O tema que vamos abordar hoje está relacionado com a macroeconomia da região de Portugal. Para começar, gostaria de apresentar o IND, que atualmente possui 48 escritórios em todo o mundo, cobrindo várias regiões globais, sendo uma instituição global de dados financeiros. O conteúdo de hoje será dividido em 3 partes. A primeira é uma introdução a uma funcionalidade que utilizamos no terminal financeiro IND, chamada EDB. A segunda parte irá analisar o desempenho macroeconómico de Portugal e como podemos usar o EDB para obter dados relevantes. A terceira parte apresenta algumas ferramentas derivadas relacionadas com esta funcionalidade que podemos recomendar. Este é o conteúdo de hoje. Vamos começar pela primeira parte, onde organizamos os dados macroeconómicos de Portugal. De modo geral, desde o início do ano, o país apresenta uma recuperação moderada, com melhorias nos indicadores-chave como crescimento económico, inflação e taxa de desemprego. No entanto, é importante reconhecer que algumas áreas continuam a enfrentar desafios. Podemos compreender a recuperação económica de Portugal através de alguns dados macroeconómicos essenciais. Começando pelo crescimento económico. No segundo trimestre de 2025, o PIB cresceu 1,9% em relação ao mesmo período do ano anterior e 0,6% em relação ao trimestre anterior, mantendo-se assim numa fase de expansão de ritmo lento. Além disso, o PIB de Portugal, a preços correntes, divulgado em 31 de março de 2025, foi de aproximadamente 69,825 milhões de euros, indicando que a economia continua a crescer de forma contínua. A segunda parte trata da inflação. Em julho de 2025, o CPI aumentou 2,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior, um aumento ligeiramente superior aos 2,4% de junho. O índice Core também mostra uma tendência de aumento moderado, com 2,5% em julho e 2,2% em junho. Quanto ao emprego, a taxa de desemprego de Portugal no segundo trimestre de 2025 caiu de 6,6% no primeiro trimestre para 5,9%, uma redução significativa. A taxa de desemprego masculina passou de 6,2% para 5,3%, enquanto a feminina caiu de 7,0% para 6,5%. A taxa de desemprego de longa duração também diminuiu de 2,4% para 2,3%, com um total de 36,3 mil desempregados a menos. No que diz respeito à oferta monetária, até 30 de junho de 2025, a M2 de Portugal era aproximadamente 330 mil milhões de euros, um aumento de cerca de 2,1% em relação ao início do ano, mantendo-se a liquidez geral estável. Todos estes dados podem ser acessados através desta ferramenta no terminal IND. Esta funcionalidade está localizada na secção macroeconómica, chamada Economic EDB, que pode ser acessada de duas formas. Uma, clicando diretamente aqui, ou duas, digitando EDB na caixa de pesquisa no canto inferior direito. Este produto cobre uma vasta quantidade de dados macroeconómicos nacionais e internacionais, incluindo a possibilidade de gerar gráficos de tendências económicas. Vamos agora fazer uma demonstração no terminal. Primeiro, na secção macro, clicamos em Economic DB ou digitamos EDB na caixa inferior direita, ambas as formas levam à mesma página. A disposição da página é bastante clara. Do lado esquerdo há uma área de pesquisa de dados e do lado direito uma área de exibição de dados. Caso queiram fazer cálculos entre diferentes indicadores, podem fazê-lo nesta área. Além disso, disponibilizamos diversos modelos de dados. Por exemplo, na secção Global Macro, podemos analisar alguns dados macroeconómicos do ZEUA que estão organizados e apresentados em gráficos de tendências. Para usar esses dados, basta clicar em New para abrir uma nova seção. Voltando ao PowerPoint, esta é a informação apresentada nesta página. Quanto ao alcance dos dados macroeconómicos, existem várias categorias principais e os professores podem usar o VIN para estudar a macroeconomia da China, com muitos dados disponíveis, como PIB, CPI, entre outros. Além dos dados a nível nacional, também há dados segmentados por regiões, como Xangai, acessando a secção regional. A terceira categoria inclui dados macroeconómicos globais, abrangendo vários países e regiões, bem como organizações macroeconómicas internacionais que divulgam diversos dados. Além disso, há também dados setoriais de dimensão meso,
complementando os dados macroeconómicos. Além dos dados macroeconómicos, na verdade temos muitos outros tipos de dados. Por exemplo, podemos mudar para o terminal, onde você pode ver que aqui o foco está em dados de troca de receitas, incluindo Fixed Income de currency, que é de câmbio. Aqui temos dados de commodities em grande volume, além de bancos de dados de medicamentos e dados de terceiros, portanto, a variedade de categorias de dados é bastante ampla. Podemos também ver que há dados de enterprise, de empresas, e nossos próprios dados proprietários. Quanto ao público-alvo ou aos clientes interessados, na verdade há muitos tipos diferentes. Sabemos que, na essência, qualquer cliente que precise de pesquisa macroeconómica utiliza o EDB. Então, se você conhece professores ou profissionais que trabalham com esses temas, pode tentar usar mais as funcionalidades do EDB para extrair dados. Vamos passar para a segunda parte, onde combinaremos com as características econômicas reais de Portugal e usaremos o EDB para fazer uma análise simples. Por exemplo, se quisermos obter esse tipo de indicador, podemos fazer uma busca usando a estrutura de árvore de indicadores ou também podemos procurar diretamente pelo nome do indicador na parte superior. Se usarmos a estrutura de árvore de indicadores, podemos fazer uma demonstração rápida. Por exemplo, entrando na base de dados global Microdatabase, podemos focar na região europeia, onde há dados da União Europeia, ou podemos escolher outros países europeus. Por exemplo, clicamos em Europe e então selecionamos um país específico, como Portugal, e escolhemos um indicador de categoria específica, como o PIB trimestral. Para isso, podemos clicar 2 vezes no indicador para procurar ou também podemos digitar palavra-chave na parte superior, como GDP. Assim, podemos encontrar facilmente indicadores que atendam aos critérios desejados e obter esses dados. Para retornar ao estado original, podemos usar a opção de Reset. Voltando ao nosso PPT, essa é a forma de buscar indicadores. Do ponto de vista de Portugal, o Índice de Preços ao Consumidor, CPI, de 2024 apresenta um mecanismo de transmissão relativamente complexo, onde fatores centrais incluem custos de importação de energia, eficiência da cadeia de suprimentos e mudanças na demanda final. Como país importador líquido de energia, o CPI de Portugal depende fortemente das oscilações no mercado internacional de energia. Desde 2024, embora os preços globais de energia tenham recuado em relação a 2023, continuam em níveis elevados, especialmente devido às oscilações nos preços do gás natural e do petróleo, exercendo pressão contínua na inflação portuguesa. Por exemplo, podemos usar os dados atuais para demonstrar como obter preços globais de energia. Podemos inserir o índice de preços de commodities, selecionar a categoria energia e mudar para o terminal. Após inserir a palavra-chave, selecionamos o indicador de energia, buscamos por ele e visualizamos a tendência no gráfico. O período padrão é de 1960 até hoje. Como a indústria portuguesa é bastante intensiva em energia, o aumento nos custos energéticos eleva os preços de toda a cadeia produtiva, transmitindo-se ao mercado de bens de consumo. Além disso, a estrutura energética de Portugal tem aumentado a participação de energias renováveis, embora os combustíveis fósseis tradicionais ainda tenham peso importante. Portanto, a incerteza nos preços da energia continua sendo uma fonte significativa de volatilidade do CPI. Podemos buscar indicadores específicos de Portugal, resetar os dados e seguir a lógica de encontrar a base de dados global Microdatabase, entrar na seção Europa, selecionar energia e verificar o indicador Percent of Total Energy Use. Após clicar, podemos extrair os dados e visualizá-los em gráficos. Então, você pode vir verificar a sua fonte de energia, especialmente o consumo de combustíveis fósseis e a sua participação no consumo energético total. A melhoria na eficiência da cadeia de abastecimento intermediária também desempenhou um papel bastante positivo na mitigação da inflação. Após a pandemia, a recuperação da logística global e a otimização da capacidade da manufatura local ajudaram a aliviar os gargalos na cadeia de abastecimento em Portugal, melhorando os custos de transporte, o ciclo de inventário e a rotatividade de estoque. Essa mudança ajudou a reduzir o aumento dos preços dos bens intermediários, compensando parcialmente a pressão inflacionária vinda do lado de entrada. Contudo, a estabilidade da cadeia de abastecimento ainda enfrenta ameaças potenciais de riscos geopolíticos e tensões comerciais globais, especialmente na importação de matérias-primas essenciais.
Do lado da saída, a recuperação da demanda de consumo final intensificou ainda mais a pressão de preços. Com a economia de Portugal continuando a se recuperar em 2024, o aumento da renda dos residentes e a confiança do consumidor impulsionaram o crescimento da demanda no setor de varejo de serviços, especialmente nos setores de turismo e alimentação. Essa recuperação da demanda elevou os preços dos serviços, tornando-se uma parte importante do CPI. Em geral, a variação do CPI em Portugal é influenciada não apenas pelos preços externos de energia, mas também pela eficiência operacional da cadeia de abastecimento doméstica e pelo dinamismo do mercado de consumo, formando uma cadeia de transmissão de preços de múltiplos níveis. Esses são os dados de indicadores que acabamos de extrair. Além disso, a política fiscal de Portugal para 2024 também oferece um suporte significativo à formação do CPI. Aqui podemos extrair os dados de tendência do IC. Acessamos essa seção, avançamos para cima até a seção de inflação e verificamos o primeiro indicador para analisar o desempenho mensal do IC. Certo, voltamos ao painel de extração de indicadores e visualizamos o gráfico. Do ponto de vista do investimento público, o Governo tem aumentado continuamente os investimentos em infraestrutura e serviços sociais para promover o crescimento econômico e a estabilidade do emprego. Em 2024, o volume de investimento público em Portugal cresceu aproximadamente 5% em relação ao ano anterior, concentrando-se principalmente em transporte, educação e saúde. Esses investimentos não apenas melhoraram a qualidade dos serviços públicos, mas também estimularam indiretamente os preços de setores relacionados. Por exemplo, o aumento na demanda por materiais de construção e engenharia pressionou os preços de alguns bens. Ao mesmo tempo, a ampliação dos gastos sociais reforçou a demanda agregada, exercendo uma pressão positiva sobre o CPI. Em 2024, os gastos sociais em Portugal representaram cerca de 12% do PIB, um leve aumento em relação ao ano anterior. Essa expansão dos gastos ajuda a aumentar o poder de compra dos residentes a curto prazo, impulsionando a alta dos preços ao consumidor. No entanto, a longo prazo, os efeitos marginais da expansão fiscal podem diminuir, especialmente diante de uma desaceleração do crescimento econômico e do envelhecimento populacional. Além disso, o controle do déficit fiscal em Portugal ainda enfrenta desafios. Apesar de o déficit ter caído para 3,5% do PIB em 2024, ainda permanece acima do limite estabelecido pela União Europeia. Assim, a política fiscal deve equilibrar o suporte ao CPI com a sustentabilidade da dívida e os objetivos de inflação. Em suma, a expansão fiscal de Portugal em 2024 contribui para a formação do CPI, mas seus efeitos marginais precisam ser avaliados dinamicamente, considerando os fundamentos econômicos e a implementação das políticas. Para 2025, os formuladores de políticas devem buscar um equilíbrio entre a normalização da política monetária, riscos geopolíticos e o impulso da recuperação econômica. Quanto ao próprio indicador, podemos clicar na seção de informações de ajuda do indicador e, por meio de uma visualização em miniatura, obter uma compreensão mais intuitiva, incluindo sua tendência, dados e estatísticas. Nos últimos anos, os fundos de ajuda da UE também têm desempenhado um papel na reestruturação da economia de Portugal. Por exemplo, com o apoio dos fundos estruturais da UE e do Plano de Recuperação, Portugal estabeleceu um mecanismo sistemático de alocação de fundos para promover a transformação estrutural da economia e o desenvolvimento sustentável de longo prazo. O Plano RF de 2021, por exemplo, recebeu empréstimos sem juros destinados a apoiar a transição verde e a digitalização da infraestrutura. Até o início de 2025, Portugal já atingiu uma taxa de execução de mais de 70% dos fundos, demonstrando forte capacidade na implementação de projetos e gestão financeira. A entrada desses fundos da UE não apenas aliviou a pressão fiscal pós-pandemia, mas também forneceu garantias institucionais e recursos para a reestruturação econômica, tornando-se uma ferramenta importante no processo de modernização do país. Você pode ver que esses dois tipos de indicadores que extraímos podem ser acessados facilmente usando o método de busca mencionado anteriormente. Segundo os dados de 2023, o valor das exportações de Portugal para a Espanha atingiu cerca de 210 mil milhões de dólares, enquanto as importações da Espanha foram relativamente menores. O comércio entre Portugal e Espanha mantém uma alta complementaridade.
Além disso, a Alemanha é um dos principais parceiros comerciais de Portugal, com volumes de importação e exportação bastante elevados. A Alemanha ocupa uma posição relativamente importante no fornecimento de matérias-primas industriais e equipamentos de alta tecnologia para Portugal. Os setores de França e Reino Unido também têm uma relação semelhante. De modo geral, a rede comercial de Portugal apresenta um padrão centrado na UE, com países vizinhos como complementares. Assim, essa configuração pode, até certo ponto, garantir a estabilidade do comércio, embora também possa torná-lo mais suscetível às mudanças nas políticas internas da União Europeia. Bem, aqui podemos ver esses dois gráficos, podemos diretamente ir para o terminal, podemos abrir o Open. Dentro dele, teremos um My Templates, onde podemos concluir o efeito de criação de gráficos, que pode ser acessado simplesmente clicando 2 vezes. Bem, como pode ver, este é o efeito de dados que apresentamos na avaliação. Voltando ao indicador, também podemos ver que realizamos alguns cálculos com base numa fórmula específica. Esses dois indicadores, na verdade, o ICSR é uma métrica derivada que calculamos. Você também pode observar que, neste caso, o indicador passou por uma operação de mudança de frequência, transformando a frequência mensal em anual. Como fazer essa operação? Aqui, podemos clicar com o botão direito do mouse e selecionar Change Frequency. Atualmente, a frequência é monthly e a nossa nova frequência é anual. Essa é a forma de modificar a frequência. Acima, fizemos uma análise do ambiente macroeconómico de Portugal, incluindo a tendência de variação do CPI e fatores de influência. Do exterior, o foco principal foi no impacto do apoio financeiro da UE na reforma da estrutura económica. A seguir, vamos fazer uma análise breve das políticas fiscais e monetárias internas. A política de taxas de juros do Banco Central Europeu, através de uma série de ferramentas centrais, tem tido um impacto bastante significativo no setor bancário de Portugal, sendo as mais relevantes a taxa de referência, a taxa de facilidade de depósito e a taxa de empréstimo marginal. Essas ferramentas de taxa de juro constituem a base do quadro de política monetária do BCE, influenciando diretamente os custos de financiamento e a capacidade de fixação de preços de crédito dos bancos na zona euro. A taxa de referência determina o retorno que os bancos obtêm ao depositar excedentes no BCE, enquanto a taxa de facilidade de depósito afeta o custo de empréstimo dos bancos junto do BCE. Como Portugal é um dos países membros da zona euro, o seu sistema bancário depende fortemente do suporte de liquidez do BCE e essas alterações nas taxas de juro refletem-se rapidamente nos mercados financeiros internos. Por exemplo, quando o BCE aumenta a taxa de referência, os custos de financiamento dos bancos portugueses sobem, podendo reduzir os empréstimos às PME, afetando o crescimento económico. Além disso, a alteração na taxa de empréstimo marginal influencia os canais de financiamento em situações de emergência, afetando ainda mais a estabilidade do balanço patrimonial dos bancos. Em 2024, o PIB de Portugal foi de 698,26 mil milhões de euros, uma diminuição em relação aos 729,53 mil milhões de euros do terceiro trimestre de 2024. Pode-se ver uma tendência de desaceleração do crescimento económico. Além disso, as políticas fiscais relacionadas também são fatores de impacto importantes. Nos últimos anos, Portugal tem continuamente otimizado o quadro de políticas fiscais, mas as PME continuam a enfrentar desafios relacionados com a carga fiscal. Para enfrentar esses problemas, o governo português propôs, em 2025, um plano de alívio fiscal para PME como uma medida de apoio importante. Essa medida inclui principalmente o adiamento do pagamento de impostos, a simplificação dos procedimentos de declaração, entre outros 2 pontos centrais. Melhorar o ambiente operacional das PME é de grande importância para o crescimento económico geral e a estabilidade social. A área metropolitana de Lisboa, como principal motor do desenvolvimento económico de Portugal, também. Nos últimos anos, também tem havido uma continuidade no crescimento, demonstrando um efeito de aglomeração económica bastante forte. Este fenómeno é geralmente referido como o efeito de economia de aglomeração urbana, ou seja, a formação de um efeito de cluster centrado numa cidade principal, envolvendo aglomeração industrial, concentração populacional e impacto de serviços públicos. Lisboa não só atraiu um grande número de empresas de serviços de alto valor acrescentado,
como também se tornou uma das principais opções para o investimento estrangeiro em Portugal. Por exemplo, em dezembro de 2024, o estoque de investimento direto estrangeiro em Portugal atingiu 205,812 bilhões de dólares. Apesar de, no mesmo período, o investimento direto estrangeiro da China em Portugal ter sido de 209,2 milhões de euros, de uma forma geral, Lisboa continua a ser a principal beneficiária do fluxo de investimento estrangeiro. De 2022 a 2025, com base nesses dados, a área metropolitana de Lisboa e as regiões não costeiras apresentam uma tendência de clara diferenciação no PIB. Além disso, a distribuição do investimento estrangeiro direto também tende a agravar o desequilíbrio regional. Para melhorar a coordenação económica regional, o governo português tem vindo a implementar, nos últimos anos, uma série de reformas estruturais com foco na otimização da rede de transportes, no equilíbrio do layout de infraestruturas digitais e na transferência de indústrias para regiões não costeiras, entre outras medidas. Olhando para o futuro, Portugal e Espanha poderão aprofundar ainda mais a cooperação económica transfronteiriça dentro do quadro do Mercado Único da União Europeia, especialmente na criação de parques industriais conjuntos e mecanismos de coordenação de cadeias de abastecimento transfronteiriças. As regras do Mercado Único da UE proporcionam garantias institucionais para ambos os países, facilitando os investimentos transfronteiriços, o fluxo de mão de obra e o compartilhamento de tecnologia. Assim, esta parte que acabamos de abordar é uma análise baseada na economia de Espanha e Portugal. Agora, vamos resumir a sequência de extração de dados com o EDB. No terminal, podemos consultar os indicadores desejados ou procurar por eles em formato de árvore de indicadores. Após clicar 2 vezes no indicador, podemos adicioná-lo ao lado direito. Também podemos ajustar a sua apresentação com o botão direito do rato ou calcular valores de comparação anual ou mensal. Depois, podemos clicar em extrair dados para obter os dados brutos correspondentes. Por fim, podemos usar a funcionalidade de chat para gerar gráficos ou informações visuais. Assim, todo o processo de uso do EDB, desde a extração de indicadores até a criação de gráficos, constitui uma sequência que podemos seguir como referência. Agora, podemos voltar à tela principal. Além disso, o EDB possui outras funcionalidades derivadas, como a criação de gráficos, que também podem ser exploradas em futuras transmissões ao vivo. Como podem ver, a criação de gráficos está dividida em 2 partes, uma superior e uma inferior. Usando operações simples, basta selecionar o indicador e o tipo de gráfico desejado. Também podemos fazer perguntas sobre indicadores usando a LIST-EDB, que suporta modificações através de descrições. Além disso, há uma vasta gama de modelos disponíveis que podem ser carregados facilmente para facilitar o uso. Por fim, podemos exportar todos os dados e gráficos diretamente para a nossa página. Esta é uma forma de estabelecer conexão com o back-end usando o FE. Voltando ao terminal, podemos selecionar Abrir e depois Modelos Principais. Aqui podemos ver diferentes tipos de gráficos, como exemplificado nesta imagem, que mostra um gráfico de 4 painéis. Para editar esse tipo de gráfico, basta clicar no indicador e ajustar o número de gráficos na configuração. Para exportar, basta selecionar Exportar e definir os parâmetros necessários. No ALICE-EDB, na coluna à esquerda, podemos inserir uma consulta, por exemplo, sobre a taxa de juros que afeta os EUA e ele fornecerá o indicador correspondente. Podemos também adicionar esses dados à direita ou gerar um gráfico AI, além de solicitar modificações adicionais na aparência ou na tendência. Esta é uma ferramenta bastante conveniente. Assim, concluímos a transmissão de hoje. Agradecemos a todos e convidamos para futuras sessões de treinamento relacionadas.